Bom dia, pessoal. Hoje eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre o texto 5 da nossa aula, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a construção de teoria no estudo de caso e vamos destacar aí ao longo do texto as suas oportunidades e seus desafios. O texto é escrito por duas autoras e elas dividem esse artigo em cinco partes. Então, eu vou dar foco a cada um deles e vou trazer aqui a principal ideia de cada um. Também vou tentar ser breve para a gente não ultrapassar o tempo do vídeo. Então, iniciando aí, elas falam sobre a importância do estudo de caso, sobre a validação e consolidação desse método de pesquisa já na academia. Elas também falam que autores clássicos já usaram essa metodologia, então aí elas defendem do estudo de caso. O artigo também aborda a questão de que a noção central ali para criar uma teoria no estudo de caso é que seja uma teoria indutiva. E essa teoria indutiva, então, ela vai ser desenvolvida a partir de construções, medidas, preposições teóricas testáveis. Enfim, é uma ênfase aí em que você possa testar essa teoria para ela se consolidar. Esses ricos dados empíricos, né, eles provavelmente vão conseguir produzir uma teoria precisa e interessante. Mas também é um desafio você criar uma teoria emergente, uma vez que você precisa de argumentos lógicos e precisa sustentar isso, e muitas vezes muitas vezes precisa sustentar isso só a partir dos casos, então é um desafio. Em relação às vantagens de construir uma teoria a partir aí do estudo de caso, é que o estudo de caso ele favorece ao pesquisador você fazer uma descrição rica do fenômeno, diferente de uma pesquisa aí de laboratório, em que isola o fenômeno, né? Ela deixa isso bem claro. E também ela fala sobre ser uma ponte aí de evidência para a pesquisa qualitativa. Quem faz pesquisa qualitativa sabe, já teve a experiência de como é difícil você sustentar os seus argumentos, né? O quanto, e ainda como um desafio, ela destaca o ponto da dificuldade de publicar, né, essas teorias em journals, em revistas, uma vez que nem todos os revisores entendem aí o que o autor quer dizer. Na segunda parte do texto, então as autoras tentam justificar o porquê de criar uma teoria. Então elas falam que a pesquisa empírica, né, sólida, ela precisa ser muito bem fundamentada na literatura, né, e abordar aí as diferenças, né, para que seja criada uma teoria. Elas falam também da importância dessa construção aí ser indutiva e falam sobre a questão dos autores adicionarem aí uma etapa para justificar a pergunta de pesquisa, né? Justificar aí essa construção de testes teóricos, essa construção de argumentos, né? Então, ela destaca aí o desafio de justificar essa pesquisa indutiva e que isso muitas vezes vai depender aí da natureza da pesquisa, da natureza da questão de pesquisa, da qual às vezes não existe. E também ela justifica a importância, né, do fenômeno no estudo de caso e que essa área também sofre com a falta, da qual também sofre aí com a falta de recursos. No próximo tópico, aborda-se sobre a questão de amostragem teórica dos casos. E aí a gente vê aí um desafio, né, encontrado pelos pesquisadores na hora de escolher seus casos, ou quantos casos, como que eu devo fazer isso, o que é certo, o que é errado aí para a construção da teoria. Então, é relativo, porque você pode ao mesmo tempo comprovar aí determinado fenômeno com 100 casos, 10 casos, mas ao mesmo tempo, se for um caso incomum, não vai existir mais que um caso. Então, a gente percebe
que aí é relativa essa questão da escolha. No próximo tópico, então, abordamos a questão de como lidar com os dados da entrevista. Quando a gente faz entrevista, a gente gera muitos dados. E eles são importantes porque eles dão riqueza, robustez aí à nossa pesquisa e também comprovam ali o fenômeno. Mas gera uma certa confusão diante dos leitores quando se fala em pesquisa qualitativa, porque entrevistas é uma pesquisa qualitativa, e aí elas falam aí um pouquinho sobre a dificuldade de construir uma teoria em cima da pesquisa qualitativa. Então elas dão uma dica. O ideal é você não falar que é uma pesquisa qualitativa, evite o termo, e sim deixe claro a estratégia que você usou para construir essa teoria. Evite confusão, armadilhas filosóficas e deixe o leitor aí ciente do que você usou para construir essa teoria. No próximo tópico, a discussão é sobre como apresentar as evidências empíricas, como você comprova a teoria a partir de caso único e caso múltiplo. Em relação ao caso único, as autoras abordam o desafio de você fazer as descrições qualitativas, de você conseguir colocar no texto tudo o que é necessário para evidenciar a teoria, evidenciar aí como a narrativa se estende, né, ao longo da história, e também como ela pode fazer uma conexão aí com as teorias emergentes e demonstrar a importância dela. Já os casos múltiplos, eles sofrem um desafio muito grande na hora de serem colocados no papel, porque geralmente quando você tem mais de 4 casos, por exemplo, você tem uma imensidão de dados, e aí como você vai colocar num paper, que geralmente é até 20 páginas, o porquê evidencia aí essa teoria, porque isso se sustenta. E aí as autoras dão uma dica sobre construir tabelas, né? Resumindo esses casos, essas informações, dando ali a devida argumentação, mas elas deixam claro sobre muitas vezes decepcionar o leitor, construindo tabelas e tirando aí a narrativa, a riqueza do texto. No último tópico do artigo, é trabalhado então a questão de como escrever uma teoria emergente, uma nova teoria. As autoras revelam que não existe um padrão, não existe certo e errado, mas uma solução seria escrever a teoria de várias maneiras, comprovando de várias formas, né, de várias lentes, porque se consolida como uma teoria. E elas falam, né? Primeiro, esboce a teoria emergente na introdução. Depois, para cada proposição, vincule a documentação empírica, sua evidência empírica. Aí já vai construir uma relação entre os construtos. Se a pesquisa for bem feita, então as proposições serão consistentes na maioria dos casos, uma vez que você conseguiu aí comparar os porque a pesquisa é emergente. Também é crucial escrever os argumentos teóricos, né, fornecendo links lógicos, fornecendo lógica aí dentro dessas construções ao leitor. Outro desafio exposto aqui é sobre a confusão quando se cria uma construção de teoria fundamentada, em que para alguns estudiosos simplesmente observar não é o suficiente. Então existe toda uma discussão em cima dessa construção de teoria fundamentada. O que de fato está fundamentado, o que de fato tem argumento para ser uma teoria. Por fim, também se fala sobre o desafio de criar uma teoria, uma vez que só pesquisadores que já trabalham há mais tempo com determinado aspecto vão entender uma teoria um pouco mais complexa. Então, também é um desafio você publicar, né? E muitas vezes uns não vão entender e outros podem se sentir decepcionados. Então, é um desafio.
E como conclusão, então, a gente conclui que em qualquer estratégia de pesquisa existem oportunidades, também existem desafios, e a construção de teoria em cima do estudo de caso nada mais é que uma estratégia de pesquisa muito popular e que tem se tornado muito influente. A boa notícia é que a partir dos desafios, então, a gente consegue aí dar legitimidade, né? E que se você seguir esses passos aí descritos ao longo do artigo, você vai conseguir dar rigor à sua pesquisa, vai também dar ricas evidências aí à sua teoria e marcar aí a construção dos novos estudos acadêmicos. E é isso, gente. Espero ter me feito entender e muito obrigada.